Vamos lá, dando início aqui à nossa quinta aula. Glória a Deus, já oramos, né, meu irmão Gil? Com certeza. E vai ser uma alegria, porque hoje a gente vai tratar de um assunto, vamos concluir a matéria da aula passada, mas vamos iniciar um assunto que é uma delícia, que é o assunto do arrebatamento. E eu não tenho dúvida que a gente vai se, se deliciar sobre esse assunto. Tá bom, meu irmãozão? Como Ok, é é um assunto praxe, interessantíssimo. esse assunto é uma delícia. Indiferente dos debates que façam parte dele, mas uma coisa é fato, é um assunto maravilhoso, é um assunto muito especial. Então hoje a gente vai continuar com o livro do Ribeiro. Na semana passada falamos apenas sobre o livro texto e paramos ali no Evangelho de João. Terminamos o Evangelho de João. Então eu vou rapidamente aqui com o irmão, a gente vai prosseguir e nós iremos então comentar de Atos dos Apóstolos ao Apocalipse no livro do Pastor Ribeiro. Logo na sequência, eu estarei pegando o livro do Pastor Enéas e o próprio livro também do Ribeiro, que o Ribeiro também trata desse assunto. Mas antes disso, vamos ler um texto bíblico como é praxe, irmão? Como é praxe? Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 21, versículo de número 24. Pode ler para nós, meu irmão? Lucas 21, 24. Isso. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que o tempo dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles. Olha que texto forte. Lembra que Forte. na semana passada eu falei sobre os dispensacionalistas e o aliancismo? Lembra que eu Sim, comentei sobre isso? sim. Então, olha que interessante. Eu abordei de uma forma sucinta o dispensacionalismo clássico e o aliancismo clássico. Na minha opinião, ambos têm muito fundamento. Para mim, é claro que eu percebo que o aliancismo é um tema com muito mais respaldo nas Escrituras, porque a gente vê com muita frequência Deus fazer aliança com o ser humano, e isso é algo notório, do Gênesis ao Apocalipse. No entanto, eu vejo que, diferente desse fator do debate do dispensacionalismo clássico, quem tem mais razão, seu aliancismo clássico, esse texto, por exemplo, ele é uma base profunda sobre o tempo dos gentios, não é? Pode ver que a maneira que o texto se refere aos gentios dá uma ideia clara de que há um tempo específico deles na Terra. Você leu em que versão? É, traduz... Revista e atualizada. Revista e atualizada, né? Eu vou ler na corrigida fiel. Cairão ao fio da espada e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. É o mesmo, né? Eu acho que é o mesmo, a mesma correspondência. Deixa eu pegar aqui King James atualizada. Eles sucumbirão ao fio da espada e muitos serão levados como prisioneiro para todas as nações. Jerusalém será pisoteada pelos gentios, até que passe o tempo de poderem agir assim. Dá uma outra ideia, né? Dá uma ideia de que os gentios
eles têm um certo tempo para eles. Por isso que textos como esse, irmão Gil, fundamentam a ideia do aliancismo ou do dispensacionalismo. Uma coisa eu sei, essa é uma promessa que nós fomos alcançados como gentios. O evangelho chegou até nós. Louvado seja Deus. E hoje a gente vai trabalhar bastante aqui sobre a questão do arrebatamento. Só que antes de falar sobre o arrebatamento, vamos lá para o livro texto do pastor Ribeiro, para que a gente possa dar uma corrida. O livro do pastor Ribeiro é muito bom. Ele faz vários apontamentos, e dentro dos apontamentos que ele trata no livro, inclusive ele tem pesquisa de caso, etc. e tal. Então, o seu livro já chegou, meu irmão? Tá sem áudio, tá sem áudio. Meu pastor ainda não adquiriu o livro do... Então. Mas eu vou fazer o pedido para que eu possa ter ele quanto antes. Isso, para não ficar para a última hora, até para que renda bastante as nossas aulas. Sim. Então, agora aqui, lembra, eu estava falando sobre a escatologia no Antigo Testamento e agora vou começar a falar sobre a escatologia no Novo Testamento. Terminamos no Evangelho de João, onde o professor Ribeiro falou que no Evangelho de João a defesa ali é apresentar Jesus como Filho de Deus e apresentar Jesus como Messias. E o pastor Ribeiro agora vem e fala sobre Atos dos Apóstolos, e ele comenta algo muito interessante. Abra a sua Bíblia em Atos 1:11, Atos 1:11, e eu vou ler aqui algo que ele comenta sobre o livro de Atos. O pastor Ribeiro ensina o seguinte, que Atos dos Apóstolos é uma espécie de continuação do Evangelho de Lucas, escrito para a mesma pessoa em uma segunda parte do Evangelho. É um texto que mostra a continuação da obra de Jesus pela ação do Espírito Santo na igreja. Existem poucos textos escatológicos neste Evangelho, mas vale ressaltar alguns. Atos 1:11. Pode ler para nós. Ok. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como viste subir. Ou seja, é um assunto escatológico. Jesus virá. E quem fala para os galileus aqui, apóstolos e discípulos, foram os anjos, né? Os anjos. Fantástico, né, Gil? Olha que interessante. Hoje nós iremos falar do arrebatamento. Por que eu vou falar primeiro do arrebatamento e não do milênio? Porque, querendo ou não, eu ainda tenho a esperança e acredito que o arrebatamento vem antes do milênio. É o que eu deduzo. No entanto, eu sei dos assuntos e dos debates que estão inseridos no assunto do milênio. E também confesso que pode ser que realmente a corrente amilenista seja a mais coerente, que não é, ou seja, que não existe aquele período de 1000 anos literais, que nós já estamos vivendo. Depois da ressurreição de Jesus, e principalmente depois do derramar do Espírito Santo sobre a igreja, ali começa uma nova era, ou uma nova dispensação, ou estamos debaixo da última aliança, porque de fato isso é um fato, por isso que fazemos a ceia, e pode ver que Jesus, quando ele nos dá a ceia, ele diz que ele faria novamente com seus discípulos na glória. Sim. Ele fez somente uma vez, né? Sim. Então dá para ver que o mestre fez uma vez, mas essa vez foi tão poderosa que marca todas as vezes dos cristãos. Então, a ideia do amilenismo, não que o milênio não exista, mas que o milênio seja uma ideia literal e nós já estamos vivendo, é muito coerente. Mas é muito forte, né? É muito forte. Então, seja o que for, e as incógnitas são legítimas e os debates são legítimos, eu quero tratar do assunto do arrebatamento, porque para nós, talvez, a nossa geração, esse tema ele é mais relevante. Esse tema ele é mais, eu diria, mais desafiador.
para nós e a nossa geração, esse tema é um tema que gera em nós mais temor. Porque talvez aprendemos que o milênio será depois do arrebatamento, depois da aparição do anticristo. Talvez seja esse o fator. Talvez o fator aqui seja o fator daquilo que temos como expectativa. Para mim, então, hoje eu vou falar sobre o arrebatamento e espero concluir, mas o que eu quero dizer e destacar aqui é, indiferente do milênio, indiferente de quando será o arrebatamento, se ele vai ser no início da tribulação, se ele vai ser no meio, se ele vai ser no final, uma coisa é fato: Jesus virá buscar a sua igreja. E o que me apaixona desse tema é porque, em meio a toda a tecnologia, em meio a todo mundo científico, em meio a toda a capacidade humana, nós, como cristãos, precisamos acreditar nessa doutrina na mesma simplicidade do novo nascimento, na mesma simplicidade da salvação. Por exemplo, enquanto eu preparava essa aula, eu lembrava disso, porque quem diria que hoje nós seríamos salvos pela graça do Senhor? Quem diria que nós teríamos tanta alegria e tanto contentamento no reino de Deus? Quem diria que nós seríamos tão apaixonados por Cristo e faríamos do Evangelho a mensagem da nossa vida? Quem diria tudo isso? Ou seja, o Evangelho mudou a nossa vida e tem mudado e tem nos ajudado nessa caminhada. O novo nascimento é algo que desejamos a cada momento. O poder do Espírito Santo ansiamos. Esse texto que a gente acaba de ler são anjos falando para os galileus, para os discípulos. Ou seja, nas páginas do Novo Testamento, o sobrenatural era algo muito natural. Anjos falar, anjos se comunicar, abrir portas, homens serem arrebatados, curas. E é isso que a gente tem que desejar para a nossa vida. Eu sei que muitas vezes nós não vemos algumas coisas e se questionamos se estamos em pecado, se estamos em erro. Isso é um fato. Quando a gente, por exemplo, não vê tantas curas, a gente se pergunta: Senhor, estamos em pecado? Por que a gente não tem visto tantas curas? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo o outro lado, eu vejo uma presença de Deus poderosa sobre a igreja, sobre os irmãos. Vejo uma presença de Deus assim, banhando o povo de Deus. Ou seja, logo há uma resposta. Porque a cura é algo maravilhoso, os dons é algo maravilhoso, mas a presença de Deus é algo muito mais maravilhoso do que tudo. Ver pessoas se convertendo, nascendo de novo, passando pela experiência da regeneração, vendo mudanças, ver pequenos cristos surgirem é o maior milagre de todos. E quando eu falo isso, e qual é o grande consolo? A gente vê nas páginas da Bíblia que profetas também fizeram obras tremendas e muitas vezes não tiveram na sua vida manifestações sobrenaturais tão grandes. Por exemplo, João Batista. João Batista foi aquele que prepara o caminho para a vinda de Cristo. Ele aponta para Cristo. Ele era, como eu aprendi com Ariovaldo Ramos, ele era o sumo sacerdote dos dias de Jesus. Ele aponta o cordeiro pascal. Ele aponta para o sacrifício. E a Bíblia vai dizer que ele não fez um milagre sequer, mas ele converteu milhares de vidas. Ou seja, eu quero acreditar que existem gerações, como é o caso das gerações de Wesley, a geração de John Wesley, que não viram sinais, mas viram conversões. E aí a gente vê outros ministérios e outros irmãos com dons, mas também com conversões. O mais importante é a conversão tomar a frente. E é nisso que o nosso coração vai sendo consolado, porque a gente sente a presença de Deus. E por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente tem que ansiar os milagres, os anjos, os fenômenos, os fatos, com uma naturalidade tamanha como é o fato do arrebatamento. Ou seja, é possível sermos arrebatados a qualquer momento. É possível termos experiências sobrenaturais a qualquer instante. Pastor Rai, a gente está vivendo dias de pandemia, dias de guerra aí com relação à Rússia, à Ucrânia. Estamos a um passo da terceira grande guerra mundial. Eu sei, mas e daí? A gente tem que orar para que isso não aconteça, mas é possível que Deus
realize o que Ele bem desejar conosco. Eu, particularmente, irmão, eu procuro olhar para essa simplicidade do Evangelho como era na igreja primitiva. Deus fazer o que Ele quer, realizar o que Ele quer, e ao mesmo tempo ver os sinais de Deus sobre nós, sabendo que os sinais de Deus são algo maravilhoso, mas muito mais maravilhoso é a presença de Deus ininterrupta do nosso lado. Tá bom, meu irmão? Beleza até aí? Glória a Deus. Quer comentar alguma coisa? Falar alguma coisa? Não, hoje assim que o pastor jogou a chamada, né, no nosso grupo, na nossa sala, eu perguntei para um amigo que estava do meu lado, um amigo, né, se ele acreditava no arrebatamento. Ele falou, eu acredito, e por incrível que pareça, ele é um católico, né? Não é um cristão. Não, mas eu acredito no arrebatamento, né? Eu falei, você sabe algo sobre esse assunto? Aí ele falou, opa, agora você me pegou. Não sei praticamente nada, só sei que eu acredito no arrebatamento. E é um assunto que nas igrejas até, né? O povo até sabem que vai acontecer o arrebatamento, mas tem pouco conhecimento sobre tal assunto, né, meu pastor? Eu diria que, graças a Deus, ainda tem aqueles que se mantêm estudando e aprendendo, Sim, mas é importante nós ensinarmos sobre isso. Por isso que eu disse há pouco que nossa geração talvez seja uma geração que o assunto do arrebatamento é algo muito relevante, é algo muito importante. Por isso que é um tema que tem muita força, porque a gente vê o fim muito próximo de nós. é Então, verdade. prepara o nosso coração, né? Dá uma expectativa para nós, né? E depois passa essa aula para ele. Ah, Tá com bom? certeza. Pude Então, evangelizá-lo naquele momento, graças a Deus. olha, fala assim, olha, toquei no seu nome, não dei o seu nome, mas toquei no assunto e estou te passando aqui a aula quem sabe ele mergulhe nos textos bíblicos e comece a estudar. Tá bom, Amém. meu irmão? Agora leia para mim Atos 3, 21. Ok. 3:21. Ao que é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca de seus santos profetas, desde a antiguidade. Olha que interessante, aqui o texto faz uma menção de receba até os tempos da restauração de todos. Se há uma abertura para os gentios, e se há uma restauração de todos, nós entendemos que a igreja é essa agência do reino, é a guardiã do reino, que alcança o mundo todo com a presença do evangelho por meio dos cristãos. E dá uma ideia de dispensação também esse texto. Pode ver, o pastor Ribeiro faz a tradução aqui no livro, e ele cita o texto no grego, e depois ele mesmo traduz, dizendo o qual é necessário que o céu receba até os tempos de restauração de todos, o qual, disse Deus por meio da boca de todos os seus santos profetas desde a era antiga. Pode ver que o texto que o próprio pastor Ribeiro traduz aqui, ele faz a tradução livre dele, por sinal é muito boa também, ele mostra dando essa ideia de eras. Quando a gente fala de eras, não tem como esquecer de dispensação, né? Então, Apocalipse, ou melhor, escatologia não é um tema muito citado no livro de Atos. Alguns teólogos vão dizer que o livro de Atos é um livro histórico. Na realidade, eu tenho sim essa leitura, porque ele trata da história da igreja. Mas ele também é um livro biográfico, na minha perspectiva. Como assim, pastor? Ele é biográfico? É a biografia apostólica, é a biografia da igreja primitiva, é a biografia dos primeiros cristãos, é a biografia da igreja de Antioquia da Síria, que faz uma biografia
de uma igreja missionária que invade o mundo. E ela começa com os apóstolos e Pedro, abrindo as portas do evangelho para os judeus no dia de Pentecostes e para o Cornélio no dia lá em Atos 10. E depois a gente vê Paulo entrando em cena. Paulo sendo esse apóstolo dos gentios. Então é bem interessante. E Atos dos Apóstolos, porque eu falo que ele é uma biografia e porque eu dou essa ênfase. Não estou aqui querendo dizer que ele não seja histórico, não é isso. Mas porque, para mim, ele é a construção de um livro só. Lucas escreve o Evangelho para Teófilo e ele escreve a história da igreja ou a biografia dos apóstolos para Teófilo. Que, por sinal, essa biografia é mais repleta de detalhes e de tempos e de acontecimentos locais. Não deixa de ser histórico, mas também é biográfico. Então, eu faço menção sobre isso porque eu acredito que não perde o sentido. É a biografia apostólica dos 12 apóstolos e do apóstolo aos gentios. É a biografia da igreja de Jerusalém. É a biografia da igreja de Antioquia e das missões que foram feitas por meio de todos aqueles que são de Deus. Então, é uma leitura. Então, a grande questão é que, nesse contexto, eles viveram esse momento poderoso, maravilhoso, mas, ao mesmo tempo, graça e paz. Olha quem apareceu aí. Ele entrou Deve ter falhado. Ele deve ter falhado. Ele está chegando do trabalho agora. Ele está com o horário bem puxado. Então, mas Atos, ele tem essa biografia, mas como ele trata da vida da igreja primitiva, ele não tem muitos ensinos escatológicos, tá bom, meu irmão? Mas pode ver, meu irmão. Ele pode não ter muitos escritos escatológicos, mas a igreja primitiva era essa igreja forte na sua teologia, forte no seu cristianismo. E mesmo que ele não tenha muitos ensinos escatológicos, eles estavam muito preparados para a volta do Messias, né? Bom, Epístolas Paulinas agora. Vamos ler aqui rapidinho o texto de Romanos 2,16. Porque aqui, Romanos 2,16, fala ao dia em que Deus julgará os segredos dos homens. Querido professor, quer dar boa noite aqui para o nosso irmão Gil? Boa noite, graça e paz, irmão Gil, pastor Rai. Eu entrei aqui, do nada saiu. Sem problema. Quiser participar conosco, fique à vontade. A gente já está aqui na nossa aula, tá bom? Obrigado, estou esperando o ônibus aqui e acompanhando aí. Então, tá bom. Continua a aula, pastor. Tá bom. Deus abençoe. E só vou pedir para você, Fabiano, como a sua câmera fica mexendo, fica ouvindo e tira o módulo de visão, porque para que quem for assistir no futuro não fique com a imagem pulando, sabe? Tá ok. Tá bom? Mas na hora que der, uma fixada aí você pode pôr, tá bom? Uhum. Eu estou tentando, tá ok. Clica na sua tela e põe isso. Ele continua aí? Não, caiu. Não, continua, pastor. Continua? Continua. Beleza. Então, olha aqui o que o pastor Ribeiro diz sobre a Epístola aos Romanos. Epístola Paulina de grande relevância teológica, considerada como a síntese da fé cristã. Tem passagens importantes para os ensinos escatológicos, como é possível verificar nos seguintes textos. E aí o pastor Ribeiro cita 3 textos. Primeiro é Romanos 2,16. Pode ler para nós? No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Olha só, julgar os segredos dos homens, dando uma ideia de julgamento, dando uma ideia de acerto de contas e de juízo final.
Romanos 8, 20 ao 21. Romanos 8, 20 ao 21. Vou ler para você a tradução do próprio pastor Ribeiro. Porque na vaidade a criação está subordinada, não voluntária, mas por aquele que a sujeitou, na esperança que também ela, a criação, seja livre da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, dando uma ideia de restauração na criação. Eu me lembro que numa aula passada eu fiz uma pergunta para vocês sobre os espinhos e abrolhos que foram criados logo depois da queda do homem. E eu perguntei para vocês se os espinhos e abrolhos eram literais ou era ali uma figura de linguagem. E eu lembro que os alunos da classe falaram, pastor, para mim é literal. E eu disse, muito bem, eu também acredito ser literal. Por que eu estou falando isso? Porque tem pastores, inclusive eu conheci pastores conhecidos, meus professores de seminário, muito bons e piedosos, que eles achavam que aquela passagem era uma alegoria. E eu dizia, refutando a eles, eu dizia, olha, pastor, eu não penso assim. Eu penso que o jardim não tinha espinhos, não tinha abrolhos, ele não tinha deformidade, era algo magnífico. E se Deus fez essa mudança no jardim por causa do pecado, aqui o texto de Romanos mostra também que haverá uma restauração na criação. Logo, é uma ideia escatológica. Amém. Romanos 11, 25 e 26. 11, 25 e 26. 11, 25 e 26, vamos lá. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E, assim, todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Irmão, aqui mais uma vez, esse texto mostra que há uma rejeição provisória de Israel, não porque Deus rejeita, mas porque Israel vira as costas para Deus, e há uma restauração futura. Só que nesse intervalo há o quê? Período chamado plenitude dos gentios. É claro. Pode ver que a igreja cristã, seja ela protestante, evangélica, seja ela católica, apostólica romana, ortodoxa grega, o cristianismo ele predomina entre os gentios. Em outras palavras, temos 2000 anos de histórias validando isso. Pode ver que o cristianismo ele nasce com os judeus, mas ele se torna uma ferramenta gentílica. O cristianismo, de uma forma contundente, ele é levado às demais nações, geralmente por gentios. Um dia foi judeus, mas depois foram gentios pregando para judeus, e pode ver que essa bola de neve se predominou durante séculos. E hoje, quando nós fazemos um levantamento da história mundial, nós vemos o seguinte, que há muito mais gentios convertidos do que judeus. Não é verdade? Graça e paz, pastor Johnny. Pastor Rai, graça e paz. Gil, graça e paz. Desculpa, me perdoe pelo atraso. Foi nada. Estamos aqui e hoje o professor Fabiano está ouvindo conosco. Opa. Essa aula. Graça e paz, professor. Tudo jóia? Ele está na condução, mas está participando aqui conosco. Legal. Beleza. Talvez ele não ouviu. Então, voltando, Gil, você viu que Romanos, ele tem o quê? Ele tem nuances escatológicas. E como o Ribeiro disse que é a síntese da fé cristã, o livro de Romanos. Alguns vão dizer que é o quinto evangelho, ou o evangelho de Paulo. É fantástico. Quem conhece o livro de Romanos, guarda isso. Vocês que são seminaristas,
para que vocês nunca pequem nas doutrinas principais, basta conhecer Romanos muito bem. Eu me lembro que eu li um livro, eu não me recordo qual era o livro, acho que era de Orlando Boyer, mas eu me recordo de uma história que havia um cristão, um servo de Deus, que todos os domingos lia Romanos. Todos os domingos. Não é um livro tão grande. Você lê ele em algumas horas. Mas ele lia todos os domingos. E fica uma dica para vocês, irmãos, para que a gente nunca erre nas doutrinas principais. Leiam e conheçam bastante Romanos, estudem ele, porque ele é fantástico, tá bom? Vamos lá, página 53 do nosso livro do Ribeiro. 1 e 2 Coríntios. Vamos ler alguns versículos também. Pastor Johnny, leia para mim 1 Coríntios 15, do 20 ao 25. E Gil, 2 Coríntios 5, 10. Enquanto vocês procuram, eu vou ler aqui a síntese do pastor Ribeiro sobre 1 e 2 Coríntios. Você pode, por favor, repetir 1 Coríntios 15? 1 Coríntios 15, do 20 ao 25, que fala a respeito da ressurreição dos mortos. Perfeito. Né? Então, antes de você ler, vamos ver o que diz 1 Coríntios 15 e 2 Coríntios 5 sobre a escatologia, que tem a ver com a escatologia. E o pastor Ribeiro, mencionando esses dois livros, diz: escritas para as igrejas da cidade de Corinto, na Grécia, as epístolas têm algumas passagens importantes para a doutrina das últimas coisas, assim como a respeito da ressurreição dos mortos. Pode ler o texto, pastor. Vamos lá. 1 Coríntios 15, verso 20 a seguir. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois, da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez, Cristo o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. Muito lindo esse texto. É um texto que faz o anúncio da ressurreição, e o anúncio da ressurreição é também uma doutrina escatológica. E no livro do Ribeiro, ele, quando traduz, ele fazendo a tradução dele, quando ele coloca aqui, mas cada um em sua própria ordem. Primeiramente Cristo, depois os que estiverem em Cristo depois os que estiverem em Cristo e em sua vinda. E ele põe entre parênteses parousia, que significa, né, a volta de Jesus. Lembra, Johnny? Essa palavra, a volta de Jesus, é a parousia, é a manifestação da volta. Há pouco, pastor Johnny, antes de você chegar aqui na aula, eu falava sobre o seguinte. Hoje o tema que a gente vai tratar em especial, logo depois que eu pincelar aqui o livro do Ribeiro, como eu mencionei anteriormente no nosso canal, é sobre o arrebatamento. Nós precisamos acreditar no arrebatamento, assim como nós acreditamos na conversão, como nós acreditamos no novo nascimento. Fazer do arrebatamento uma doutrina leve e tranquila e real. E estar sensível a esse fato. Pelo menos por dois motivos. O primeiro é porque nós temos visto grandes sinais dos fins. Logo, esse tema para nós é um tema muito relevante. E segundo lugar, por quê? Porque assim como Deus nos salva do pecado, Deus transforma a nossa vida, Deus muda o nosso coração, Deus escreve o nosso nome no livro da vida, Jesus é o nosso tudo, não há diferença de um milagre da conversão para o milagre do arrebatamento, independente do tempo. E fica aqui um viés, uma terceira coisa. Assim como na igreja primitiva, cristãos eram arrebatados, eu deduzo que quanto mais próximo do fim a gente estiver vivendo, coisas como essa e fenômenos como esses vão acontecer entre a cristandade. É o que eu deduzo.
De repente a gente está aqui dando uma aula de escatologia, um momento de oração no nosso culto, e de repente, cadê o irmão? O irmão não está aqui. Quando vai ver, o irmão está lá no outro país pregando o evangelho. Eu acredito que vai ser algo assim. Ah, pegou um avião? Não, meus irmãos, está lá. Eu estava ali, ó, vê a gravação na câmera lá da igreja. Tuf, sabe? Isso é para mostrar, assim como Deus salva um pecador e regenera uma alma, assim como Deus tem o poder de fazer um milagre, eu quero acreditar que o que Deus começou a fazer no final do século passado, eu me refiro do início do século XX, e fez durante esse século XX, que é restaurar a igreja na questão dos dons. A gente sabe que tem muito charlatão aí que só cura caroço e não cura nada de ninguém. Até Deus pode até ter dado o dom, mas ele pega o dom e agora usa para a sua glória. Mas a gente sabe que o dom da cura é real, que o dom de profecia é real. Eu vou passar para vocês, irmãos, um áudio. Uma irmã ontem publicou no nosso grupo de edificação uma mensagem de um pastor. E eu ouvi só um pedaço. Só um pedaço. Por isso que eu não passei ainda para vocês. Porque eu quero apreciar toda aquela menção. Não conheço esse pastor, não conheço esse ministério, mas eu fiquei impressionado. É uma história de uma missionária, de uma irmã da Noruega da década de 60. Deus deu para ela algumas visões. E ela foi, nos dias dela, era uma cristã piedosa, e ela era uma cristã que era bem reconhecida no círculo evangélico por uma boa profissão de fé. E ela foi até um dos principais pastores da Noruega e falou para ele sobre esses finais dos tempos. Esse pastor foi um grande evangelista, morreu alguns anos atrás. Mas durante muitos anos ele pegou aquela carta daquela irmã sobre toda a visão e ele tinha um pouco de receio de divulgar aquele material, porque afinal de contas ele era um homem de Deus, um grande evangelista, então ele não queria se expor falando da visão da irmã, de repente dando ênfase a algo que poderia não ser. Mas os anos foram se passando e ele foi vendo acontecimentos reais serem concretizados e ele chegou a um ponto que ele começou a falar sobre a história dessa irmã. E aí foi só esse pedaço do culto que eu peguei, do pastor citando a irmã, citando... E por que me chamou a atenção? Porque esse pastor que pregava, e por isso que eu quero estudar, eu quero ver, eu quero julgar, a palavra de Deus nos ensina para que a gente para que nós julguemos as profecias, para que nós creiamos nas profecias, mas também para que a gente julgue elas. E esse pastor, por exemplo, quando ele tomou conhecimento desse fato, ele olhou, ele falou, interessante, mas eu acho que isso é algo recente. E aí depois dos acontecimentos que têm acontecido, inclusive nos nossos últimos dias, esse pastor pegou aquele material e começou a rebuscar e falou, puxa vida, eu preciso pregar sobre isso. Preciso valorizar aquele missionário da Noruega, que é aquele evangelista, e aquela irmã, porque parece ser uma profecia da parte de Deus. Bom, e aí eu não passei para vocês porque eu quero estudar antes. Não adianta eu passar, né, e de repente passar algo que possa ser um pouco contraditório. Mas por que eu estou falando isso, irmãos? Eu quero acreditar, irmãos, que quanto mais próximo dos fins, maiores serão os milagres sobrenaturais. Porque hoje, irmãos, olha, o fenômeno da internet vai facilitar para nós de uma coisa. Um milagre genuíno vai acontecer e a gente não precisa ficar forçando o milagre para a nossa vida, chamando glória para si ou para a nossa denominação. Eu quero acreditar que quanto mais próximo do fim, mais os ungidos de Deus vão ser destacados, os acontecimentos acontecerão, Deus será glorificado, porque o verdadeiro milagre glorifica Cristo, não é o homem. Exalta o Cristo, não exalta o homem. E por que eu falo do milagre? E por que eu estou realçando o milagre? Porque nós já vimos milagres e sabemos que é real. Eu, particularmente, já vi pessoas sendo curadas, já fui fruto de curas divinas, então eu sei que é real. E já vi profecias maravilhosas, e já vi o cumprimento dessas profecias. Então, há uma alegria no nosso coração sobre essas questões.
Mas, ao mesmo tempo, é uma tristeza quando a gente vê o quê? Pessoas que usam de uma profecia, usam dela de forma leviana, para poder manipular a fé dos outros. E vocês talvez já viram também a mesma coisa que eu. O verdadeiro dom em exercício e falsos profetas em exercício. Então, eu quero acreditar que vai ser muito mais rápido do que a gente imagina. A gente vai estar, de repente, orando e Deus vai curar uma pessoa distante, ela vai entrar em tempo real, vai vir para a igreja, vai mostrar, porque não tem muito o que impedir. E eu quero acreditar também que aquilo que acontecia em Atos, que o anjo ia lá para Pedro e abria as portas dos cárceres, vai acontecer conosco. Que, assim como Filipe foi arrebatado, vai acontecer conosco. E quem vai ser glorificado, meus irmãos, é Jesus, não vamos ser nós. Está preparado aí? Para, no meio de uma aula, ir parar lá na Ucrânia, lá na Rússia, pregar lá no gabinete do Putin, né? Vai saber. Ir lá diante da OTAN, numa reunião, e Deus te usar. Meu irmão, eu quero acreditar. Pastor, o senhor é muito ingênuo, o senhor acredita em muita utopia. Pois é. Eu acredito que Jesus salva pecadores, que ele faz o novo nascimento, que ele batiza com o Espírito Santo, que ele dá dons. Eu acredito nessa simplicidade do Evangelho e por ela me entrego, porque a minha Bíblia revela isso. Ela revela que nos últimos tempos o Espírito seria derramado e ainda a gente está nesses últimos tempos. É o Espírito sobre crianças, sobre jovens, sobre servos, servas, sobre velhos. Eles profetizam, têm visões, sinais acontecem no céu e na terra. Eu acredito. Se eu sou utópico, eu quero morrer sendo esse utópico, tá bom, meus irmãos? Porque eu acredito nisso. E 2 Coríntios 5,10, o mistério e o comparecimento diante do tribunal de Cristo. Leia para nós. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Nós entendemos no texto do Novo Testamento que há dois grandes tribunais. O tribunal de Cristo e o grande tribunal do trono branco. Dá uma ideia que será diferente. Um dos tribunais é esse onde Cristo julga os seus filhos. E o outro é onde Cristo julga todos, em especial aqueles que não foram achados no livro da vida do Cordeiro. Então, são pistas que o Novo Testamento dá e que são temas escatológicos. E agora, rapidinho aqui, eu vou ler para vocês. Chegou o seu livro, Pastor Johnny? Pastor Gil? Pastor, eu nem Pastor pedi Johnny. ainda. Não é pastor, você viu Pastor Johnny, Gil. Profetizando já, né? Isso aí. Profetizando, hein, Gil? Na verdade, eu não comprei ainda, até porque eu não recebi, mas tão logo isso aconteça, eu já faço o pedido lá. Tá bom. Eu não escaneei para passar aqui para vocês, para realmente... eu acabei falando com o Ribeiro e esqueci de pedir permissão para ele para estar usando. Então, eu usei um pouco naquela aula e se ele me der autorização, até eu uso um pouco mais. Mas os irmãos vão precisar. E outra, esse livro é realmente muito bom. Então, assim que vocês puderem, providencie, tá bom, meus irmãos? Aqui falando sobre escatologia em Gálatas, eu vou ler rapidinho. Escrita para as igrejas da Galácia, é uma carta que tem como objetivo, principalmente, combater grupos sectários judaizantes. Não apresenta muitos textos escatológicos, mas alerta para que nossas ações sejam semeaduras para a vida eterna. Gálatas 6, 8 e 9. Sobre o livro de Efésios, escrito para a igreja localizada em Éfeso, com uma forte ênfase na doutrina eclesiológica, a doutrina da igreja, não se aprofunda em doutrinas escatológicas, a não ser para enfatizar nossa redenção e nossa herança na glória de Deus e de Cristo. Efésios 1, do 13 e 14. Então, livros de Gálatas e livro de Efésios têm propostas que não são com ênfase escatológicas, mas eles trabalham nisso. Filipenses também,
escrita como uma forma de agradecimento à assistência dada pelos irmãos da Macedônia e a seu ministério, o apóstolo escreveu uma carta mais amigável aos filipenses, lembrando-se da alegria do evangelho e da perseverança dos crentes. Os textos mais usados para o ensino da doutrina das últimas coisas são Filipenses 2, do 10 ao 11. Então, abra para mim, pastor Dione, Filipenses 2, do 10 ao 11. E também temos um outro texto, Filipenses 3, do 20 e 21. Gil, leia para nós. Filipenses 2, do 10 ao 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Ou seja, quer uma menção mais linda, redentora e apocalíptica do que essa, né? E agora Filipenses 3, 20 ao 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, a qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até subordinar a si todas as coisas. Maravilha. E agora Colossenses, escrito para a igreja de Colossos, para combater uma espécie de misticismo judaico-gnóstico presente entre os irmãos, a epístola não tem muitos ensinos escatológicos, a não ser por alguns textos importantes sobre a pessoa e obra de Cristo, que é Colossenses do 1 ao 23, que fala sobre a centralidade de Cristo como primogênito de toda a criação, o qual todo o universo está sujeito. Eu vou ler só uma parte de um versículo que diz: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, as nos céus e as sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, quer tronos, quer senhorios, quer principados, quer autoridades, todas as coisas por meio dele e por ele foram criados. E agora vem 1ª e 2ª Tessalonicenses. Aí aqui, irmãos, aqui a gente vai trabalhar bastante hoje no nosso tema, né, que é o do arrebatamento. Mas o pastor Ribeiro, ele faz menção. Escrito para as igrejas de Tessalônica são consideradas as cartas mais escatológicas do apóstolo Paulo. Muitas passagens destas epístolas têm ensinamentos relevantes sobre as últimas coisas e que são grandes pontos de debates nas várias confissões cristãs. Olha que interessante. Dá para ver, irmãos, por 1 Tessalonicenses e por 2 Tessalonicenses, que o assunto escatológico na igreja primitiva era um assunto muito presente. Por que eu afirmo isso? Porque Paulo, quando ele escreve 1 Tessalonicenses, ele fala aquela igreja era muito piedosa, era muito laboriosa, mas ao mesmo tempo eles ansiavam tanto o assunto da vinda, que alguns irmãos começam, inclusive, a parar de trabalhar, parar de progredir, no sentido do dia a dia, das conquistas da vida, porque eles eram tão piedosos e tão fervorosos que eles diziam o seguinte: ficar ganhando dinheiro para quê? Ficar se preocupando com amanhã para quê? Vou pregar o evangelho, vou anunciar o reino de Deus e vou viver uma vida modesta e tranquila, tendo o que comer, tá bom demais. Então, o tema escatológico era um tema muito real na vida dos discípulos da igreja primitiva. Ao ponto que Paulo vê que foi mal compreendido na primeira carta. Por quê? Porque logo na segunda carta ele vai continuar falando sobre o tema, ele vai entrar em alguns pontos explicativos e ele vai dizer algo como do tipo: irmãos, aquele que não trabalhar não coma. Em outras palavras, seja piedoso, seja cristão, mas regace as mangas. Enquanto Jesus não vem, trabalhe, sustente a sua família, tenha uma perspectiva de futuro, tenha uma perspectiva de crescimento, de educação. Mas sim, se prepare hoje como se Cristo viesse amanhã,
mas não deixe de crescer nas outras áreas da sua vida. E aí vem o esclarecimento da segunda carta. E por isso que Paulo também menciona, e algumas das questões que Paulo menciona na carta, possivelmente era de conhecimento comum entre as igrejas, mas não eram conhecimentos que se perduraram para nós. E por isso que a gente vai hoje trabalhar sobre o arrebatamento. E, inclusive, um dos caroços de angu está aqui, em Tessalonicenses. E esse tema da volta de Jesus, antes, no meio, depois da tribulação, se dá também por causa de Tessalonicenses. É um dos pontos altos. Para Paulo, para a igreja primitiva, possivelmente ele entrava em explicação do que ele estava querendo dizer sobre esses detalhes. Aqueles cristãos eram muito bem resolvidos sobre esse tema, mas nós não temos uma explicação. É mais ou menos do que acontece sobre o nome de Deus. Lembra disso? Tetagrama sagrado? É Jeová, Yahvé, Javé. Para quem viveu falando o nome de Deus, desde os dias de Moisés, lá na sarça, quando ele recebe essa graça de ser presenteado pelo nome do Eterno, eu sou o que sou, aquele tetragrama sagrado, muitos falaram, mas se perdeu com o tempo na história. Qual é a pronúncia certa? A gente vai ter certeza no céu. Assim, são essas questões do arrebatamento. Por quê? Porque Paulo disse, olha, vai acontecer isso, isso e aquilo. Nós temos dúvidas sobre esses fatos. Não podemos determinar o que Paulo não determinou, mas possivelmente para os cristãos daqueles dias era algo muito esclarecido. Porque Paulo tinha essa tendência de esclarecer as dúvidas que eles ficavam. E quando também Paulo não sabia, ele dizia, olha, eu não sei. É algo inefável, é algo que não tenho como explicar, entendeu? Então agora, 1ª e 2ª Tessalonicenses vai falar bastante. Então, vamos ler 1ª Tessalonicenses 4, 13 ao 17. Então leia para nós, Gil. Pastor Johnny, 5, do 1 ao 2. Ok, vou estar lendo. Ô, pastor, 4 do 3 ao 17, é isso? Isso, 1ª Tessalonicenses, tá? Vamos lá. Pois esta é a vontade de Deus, vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Não, é 1ª Tessalonicenses 4, do 13. Ah, do 13, certo. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. De modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Sobre os que dormem e sobre o arrebatamento. E agora, pastor Johnny, 1ª Tessalonicenses 5, do 1 ao 2. Vamos lá. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Ele está parafraseando Jesus. Não preciso nem gastar tempo sobre isso. É como ladrão, não queiram marcar data. Já eu vou ler aqui o livro do pastor Enéas Tonini, inclusive eu preparei um material, já encaminhei para vocês no WhatsApp, e o pastor Enéas Tonini conta uma história bem interessante que vocês vão notar. Uma história que aconteceu em 1976. E agora, leia para nós, pastor Johnny, 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 4.
segundo 2, do 1 ao 4. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a se assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Meus irmãos, esse texto é magnífico. Ele dá o anúncio, a construção. Lembra aquela ideia do quadro? Aqui não tem como não dizer que o anticristo não virá, que ele não se manifestará. Não tem como não dizer que Jesus não voltará. Só que o apóstolo Paulo apazigua o coração dos irmãos, porque possivelmente, pelas palavras de Paulo, haviam profecias entre os irmãos naqueles dias, haviam cartas, haviam certas coisas que já estavam dizendo, ó, Jesus já está entre nós, e Paulo está dizendo, olha, não será assim. Ninguém engane vocês, pois primeiro vem a apostasia. Depois o homem do pecado, filho da perdição. Perceba que Paulo aqui personifica. Aqui não é genérico. Aqui é literal. Então, olha como é forte essas profecias, como são forte a revelação. E aí ele até coloca características de ser uma pessoa vaidosa, que deseja o culto para si, e se assenta no santuário de Deus e se proclama a si mesmo como Deus. Ou seja, ele chama essa pessoa de um anticristo, chama essa pessoa do falso Messias. É claro, Paulo, para ele, enquanto ele escrevia esse texto aos Tessalonicenses, o templo ainda estava de pé. Ele até achava que essa ideia poderia acontecer em Jerusalém, naquele templo que ele viu, que ele foi treinado, que ele foi inclusive capturado pelos judeus e mandado para Roma. Só que Paulo não sabia que esse templo seria destruído, que seria reconstruído, ou quem sabe, se ele soubesse disso, deduzo que, relembrando bem, talvez ele sabia sim que haveria uma destruição daquele templo, porque Jesus tinha dito que aquele templo seria destruído e seria reerguido em 3 dias. No entanto, talvez na cabeça de Paulo, aquela profecia de Jesus não seria a destruição literal, seria a destruição metafórica, porque de fato Jesus destrói o templo em 3 dias e reergue no corpo dele. Olha como a profecia ela é complicada, irmãos. Para Paulo e para os apóstolos, a destruição do templo de Jerusalém era quase que algo impossível. Eles não ficavam mencionando sobre a destruição do templo, podem ver. O templo vai ser destruído, aqui vai ser destruído. Então, porque de repente eles faziam uma leitura, lembra que eu falei sobre aquela questão de alusões, né? Assim como Jesus disse, olha, eu virei como um ladrão, e nem por isso ele é um ladrão, é uma alusão. Quando Jesus disse sobre a destruição do templo, poderia denotar essa mesma ideia. Então, aqui é um texto que aponta para a aparição do anticristo e também aponta para a reconstrução do templo. Para nós, isso é muito forte, é muito espetacular. Tá bom, meus irmãos? Deixa eu só tirar uma dúvida. O senhor tocou no ponto aí do tempo? Então, beleza. Deixa eu só parar a gravação aqui, que já está dando quase 1 hora, e vou reabrir a gravação para a gente tirar sua dúvida, tá bom? Só um segundinho.